A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite, bem-vindos. Isso hoje, parte 5 de Gálatas, que é todo o capítulo 2. Nós já vamos ganhando tempo em cima, muito bem-vindos todos. Lendo todo o capítulo 2 de Gálatas, você me acompanhe na leitura, por favor. Eu estarei lendo na minha versão, na versão de que eu faço uso. Então você deve ficar bem atento por conta das diferenças em termos da linguagem. Todo o capítulo 2 de Gálatas compreende a nossa parte 5 de estudos, como temos feito até agora. Parte 5 vai ser os 21 versículos deste capítulo 12 da carta. Começando a leitura então, o texto diz para nós: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, ou aos judeus. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, estenderam a destra em sinal de comunhão a mim e a Barnabé. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos ou aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, ou tornou-se repreensível, como dizem outras versões. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. É importante fazer um parêntese aqui para lembrar a você uma fraseologia própria de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, algo que ele cunhou e que é tão importante que o crente traga no seu coração sempre, como medida de sabedoria para a nossa conduta no que diz respeito ao evangelho e ao nosso trato com todas as coisas da vida, e que é uma outra forma dele dizer o que ele botou aqui que está no nosso versículo 18: se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Lá no texto de Romanos 14, o que Paulo disse foi: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, que é, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui: se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a ou na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus,
Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meus queridos irmãos, eu tenho de observar essa parte 5 em cima de todo o texto que lemos aqui do capítulo 2, procurando seguir aqui a minha síntese para não dilatar demais, para que eu possa fechar o capítulo 2 hoje, não que isto se imponha, mas porque a carta é longa, nós ainda temos mais 4 enormes capítulos com uma riqueza profunda, com muitos argumentos, e então a gente precisa sintetizar o que é necessário, porque o capítulo 2, na verdade, faz o fechamento dessa historicidade, dessa autobiografia que Paulo apresenta em defesa do seu ministério, do seu apostolado. Então, como faz o fechamento, nós já viemos observando esse discurso dele, desde o versículo 13 do capítulo 1, é importante que a gente feche hoje a autobiografia de Paulo, lembrando sempre que ela está aqui por uma única e exclusiva razão: ele apresentar aos seus conversos de Gálatas ou da Galácia a defesa do seu apostolado, mostrando a legitimidade do seu apostolado face ao discurso dos judaizantes que os estavam seduzindo e colocando em confusão. Como ele disse, perturbando vocês. Mas há algumas coisas que, antes de avaliarmos esse capítulo 2, seguindo a síntese, eu quero pontuar aqui, eu quero pensar, para que isso não se perca nesse contexto. A começar pelo fato de que, quando ele está dizendo aqui, eu fui lá a Jerusalém com Barnabé, levei comigo Tito e fui lá para defender o meu ministério aos gentios. E eu estive com os principais, e foi com eles que eu falei, para não descobrir que estava correndo inutilmente. Ou seja, o que ele quer dizer é uma expressão que ele vai repetir falando aos Gálatas depois, você vai ver logo no início do capítulo 3, mas não é com respeito a isso que ele está dizendo isso aqui. É uma expressão própria para dizer, se eu fosse lá falar com todo mundo, apresentando o meu ministério aos gentios, eu ia ser escorraçado e ia descobrir que eu fui lá e perdi meu tempo, ou seja, corri inutilmente. Então eu procurei apenas os cabeças, os líderes, os colunas, aqueles que pareciam ter alguma influência. E dentre eles eu conversei com os 3 principais, Tiago, Pedro e João, e eles me estenderam a mão, reconhecendo que Deus me deu a mim, a Barnabé, o ministério para os gregos, o ministério para os incircuncisos, ou para os gentios. São 3 formas de que Paulo se serve para se referir à igreja gentílica: gregos, gentios ou incircuncisos. E os judeus, outro tanto, faziam isso também. Aí ele diz, e nem Tito, que era grego, foi constrangido por eles a circuncidar-se, porque, na verdade, o ponto de discussão que está acontecendo aqui entre os Gálatas é que os judaizantes estavam exigindo que eles cumprissem a lei de Moisés, que observassem critérios da lei de Moisés para que pudessem, então, ser garantidos, ter garantia desta salvação. E Paulo, como já desde o discurso de Pedro lá em Jerusalém, derrubou tudo isso, provando doutrinariamente, pela revelação que recebeu de Deus, que a graça de Jesus substituiu os critérios e exigências da lei, que não justifica ninguém. Só a graça justifica. Isso estava absolutamente concordado, acordado e acreditado e confessado por toda a igreja mesmo de Jerusalém. Mas como judeus, eles ainda observavam o sábado, ainda guardavam algumas coisas, se abstinham de alimentos contaminados. Vocês vão lembrar aí de Pedro, Atos capítulo 9, naquele conflito para ir, Atos 10, para ir até a casa de Cornélio, que era gentio, né? E como Deus teve que se revelar a ele, mostrando em cima daquele sobrado lá, aqueles animais imundos, mandando que ele matasse e comesse. Vocês lembram dessa história? Era Deus preparando Pedro para dizer, não considere imundo aquilo que eu purifiquei, para falar da igreja gentílica. Os gentios eram tidos, à vista da lei de Moisés e pelo discurso dos judeus e no seu Talmud, como imundos. E estar com eles era se imundiçar, comer com eles, pior ainda, ter comunhão com eles. Isso não era lícito a um judeu. Gentio não podia entrar no templo, o templo estava lá, ainda existia a este tempo. Pois bem, meus queridos, a verdade é que aí ele diz, e sim, a ênfase maior então desses judaizantes era a circuncisão. A circuncisão tornava qualquer pessoa um judeu de fato. Então o que eles queriam, em outras palavras, era que a igreja gentílica se tornasse judia, judaica, participasse da confissão do judaísmo, entrasse para o judaísmo.
Esse era o propósito deles. É que Paulo chama de outro evangelho e ataca de forma frontal e ferrenha. Por isso é que ele vai dizer, nem Tito, quando eu fui lá nessa ocasião, que era grego, foi constrangido a se circuncidar. Porque eles entenderam, sabiam o tempo todo, a defesa desse evangelho, que a justificação é pela graça e a lei não justifica ninguém. Isso estava vencido já, caducado na linguagem dele, Romanos. Ficou para trás. Bem, aí ele vai apresentando outras argumentações, e no meio dessas outras argumentações, você vai ver que ele faz um discurso de confronto a Pedro. E aí ele vai dizer, nesse discurso de confronto a Pedro, ele levanta o credo da justificação exclusiva pela graça. Então é muito bonito, com essa ênfase que ele dá, ele está falando com Pedro, diante de todos. Mas é interessante que ele faz uma pregação da justificação pela graça, altamente sintetizada e resumida, como quem está dizendo para Pedro, acorda, esta é a sua confissão. Como é que você pode estar querendo fazer de Cristo ministro do pecado? Porque você está querendo dizer que os gentios são pecadores, apesar de terem crido na graça, porque você se afastou deles. É isso que ele está dizendo aqui. Eu estou esclarecendo estas coisas porque eu sei que esse texto, numa leitura batida, fica de difícil compreensão. Então, a síntese da pregação da justificação pela graça, que é muito belo, está aí no versículo 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém... Nós sabemos, ele está dizendo, se referindo a ele, Pedro, toda a liderança da igreja, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Aí ele no versículo 19, encerrando esse discurso, diz assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele está só confrontando Pedro e mostrando para Pedro, esta é a sua confissão, este é o seu credo, foi isso que você confessou, e nós vamos mostrar isso aqui a nível de texto, textualmente, lá em Atos capítulo 15. Então é belo você perceber como ele se mantém fiel à sua pregação, fiel à sua confissão, e faz uma ministração a Pedro, diante de todos, para que todos ouvissem, como quem diz a Pedro, você está saindo fora dessa confissão? Acorda! Olha o que você está fazendo, você está se comportando de uma forma que contraria aquilo que você crê e confessa. Que não há como se justificar diante da lei. Pela lei. É só pela fé em Cristo. Somente pela fé em Cristo. Então, em outras palavras, por que você está se afastando de pessoas que foram niveladas a você? Porque foi isso, lembra, nós estivemos estudando em Efésios capítulo 4, o que Deus fez quando Paulo nos ensina, Efésios 2, quando ele nos ensina que Deus fez dos dois, gentios e judeus e gentios, um só povo. Acabando ou destruindo a parede de separação que havia entre eles. Ainda hoje, na confissão evangélica cristã atual, por absoluta falta de sabedoria, de exame das escrituras, de esclarecimento, por serem pessoas ou porque estamos cercados de pessoas que leem a Bíblia, mas na verdade se equivocam muito seriamente, há muita gente que ainda pensa e entende que o judeu é o povo de Deus e nós fomos agregados, nós somos um povo artificial juntado lá. E que o povo que está lá na Palestina hoje, no território chamado Estado de Israel, é povo de Deus. Podem até ser judeus porque cumprem o judaísmo, porque pregam, rezam e vivenciam o judaísmo. Mas isso não quer dizer que são povo de Deus. Vamos examinar as escrituras, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Paulo diz que Deus encerrou todos debaixo da ira e debaixo da desobediência para que todos viessem igualmente a alcançar misericórdia e deixa isso explícito, judeus quanto gentios. Aí ele ter dito em Efésios 2 que Deus fez a parede de separação e dos dois fez um só povo, só há um povo para Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus, judeus, não judeus, e qualquer outro confessor, de qualquer seita, creu em Cristo Jesus, se torna crente em Cristo Jesus e povo de Deus, e aí deixa de ser judaísta, deixa de ser
paganista, o que for. Vamos esclarecer isso. Essas coisas precisam ficar muito esclarecidas para que a gente não fique dando saltos no escuro, admirando, observando, considerando. É uma série de situações que vamos consentindo, mas que acabam comprometendo a nossa confissão e a seriedade dela. É preciso ler, examinar as Escrituras e recebê-las tais como elas se revelam, sem ficar tentando ler nas entrelinhas. O Evangelho de Jesus é claro e simples. Posto isso, meus irmãos, agora já tendo esclarecido esses pontos, nós vamos então dar sequência aqui à abordagem do capítulo 2 no seu todo. Veja, o que nós temos aqui é um prosseguimento que Paulo está dando ao histórico autobiográfico que ele começou em 1,13, eu já tinha dito. Ali ele está servindo da narrativa de sua conversão, dos primeiros anos de sua caminhada dentro do chamado. E aí o seu propósito continua sendo fazer uma exposição em defesa da legitimidade do seu apostolado, é claro. Então, nesse longo trecho que compreende todo este capítulo 2 da carta, ao mesmo tempo em que ele cresce em autoridade e autenticidade, ele se revela muito humilde. Num primeiro momento, porque ele fala que resistiu a Pedro cara a cara, porque ele diz, eu não sei se eram influentes não me acrescentaram nada, porque ele diz lá que eram falsos irmãos que estavam lá no meio daquele povo e etc. Parece que ele está sendo muito rude, mas na verdade ele está sendo muito humilde, porque ainda que pareça que ao defender o seu apostolado ele esteja se jactando, né, desse chamado, na verdade toda essa exposição aqui do capítulo 2 é que ele se sujeita, ela aponta uma humildade significativa. Ele não precisava fazer nada disso, meus queridos. Ele não precisava fazer todo esse apanhado, mostrar como foi recebido lá, como aceitaram, como concordaram, como disseram a eles, vão, continuem, é por aí, a igreja aprovou, a liderança aprovou. É como se ele estivesse se justificando diante de um povo que se desequilibrou num dado momento por má influência. Ele não precisava fazer nada disso. Então o simples fato dele levantar todo esse histórico, dele detalhá-lo, dele falar em número de anos, em tempo, em lugar onde ficou, como fez, o fato de que foi até Jerusalém, quando estava em Antioquia, conduzindo seu ministério altamente bem sucedido, e ele diz aqui que foi lá, e Atos 15 também diz para nós, ele foi lá narrando com detalhes os milagres, a forma como Deus operou na vida, através dele, de Barnabé. E aí, isso tudo aponta para uma humildade calcada na necessidade de não perder aqueles irmãos, de esclarecê-los, de trazê-los de volta para a confissão da qual estavam descambando, partindo aí para a apostasia. Não é? E na verdade ele não precisava fazer nada disso, porque a credibilidade do seu ministério jamais dependeu da vontade e reconhecimento de homem algum. É disso que ele está falando o tempo todo. Aliás, você já percebeu aqui que 2 vezes ele diz que subiu por uma revelação, ele foi lá por uma revelação. Agora, o simples fato de você saber, eu vou pontuar isso daqui a pouco, que ele passou aprendendo de Jesus na Arábia 17 anos, nesse período todo, nesse tempo tão longo, só ficou 15 dias com Pedro, depois de 3 anos. Aí fica claro para nós como ele de fato aprendeu do Senhor, porque em 17 anos, acredito eu, que dá para aprender tudo o que esse homem aprendeu e passou para nós nas 12 cartas que escreveu, fora aquelas que foram escritas sob a sua influência direta. Então é por amor àqueles irmãos que estavam confusos e se deixando seduzir que ele se expõe. E é nisto que a gente pode ver a humildade dele. Então há algumas particularidades nesta narrativa que são bastante relevantes. Primeiro, nós temos uma informação importante que eu acabei de citar aqui. O tempo total que ele passou na região da Arábia, aprendendo diretamente de Jesus. São 17 anos. Ele cita que passados 3 anos na Arábia, subiu a Jerusalém, onde ficou 15 dias na companhia de Pedro. Isso está em 1,18. Veja, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. E agora, em 2,1, ele diz, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Então você soma 3 com 14, e aí você vai ter 17 anos que ele passou na Arábia,
aprendendo do Senhor. E aí sobe de novo a Jerusalém, como vemos aí, lemos no texto, levando Tito, que era grego. Ele leva consigo e mais Barnabé, né? Então essa viagem de retorno, ela coincide com a narrativa de Lucas em Atos capítulo 15. E vamos lá, não é isso? Onde nós somos informados de que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém participar de um concílio presidido pelo líder da igreja, que era Tiago, o irmão do Senhor. O texto frisa isso em todo o Novo Testamento. E aí fica claro pelo texto de Atos que o propósito desta viagem era obterem a aprovação oficial para a igreja gentílica e o seu apoio por parte da liderança fundadora da igreja de Jerusalém. Então a linguagem dele, que vai parecer rude, se nós não atentarmos para o fato de que ele insiste em mostrar que a legitimidade do seu apostolado era a mesma dos chamados colunas da igreja. O que ele está fazendo aqui era mostrar que os colunas da igreja, os que pareciam influentes e de igual maneira tinham a autoridade, ele tinha uma autoridade equivalente e ele tinha legitimidade equivalente. A razão dele pontuar a escorregadela altamente reprovável de Pedro e o fato dele contar para os Gálatas que ele o repreendeu publicamente tem uma procedência e um lugar bem significativo no seu propósito. Primeiro, quando ele repreendeu Pedro, naquela ocasião em que Pedro foi a Antioquia, ele o fez publicamente. Então foi um assunto conhecido de todos, ele não tinha por que não comunicar isso dali para frente ou publicar isso. Mas a razão principal dele contar isso aos Gálatas reside no fato de que ele quer mostrar que Pedro, o ancião, que Pedro, o maior, que Pedro, por ser justamente o ancião, o que falava pelo colégio apostólico nos dias de Jesus, tomava sempre a palavra à dianteira, foi repreendido por ele. Não é apenas o fato de que Pedro errou, e errou sério, mas por quê? Tendo errado, precisava ser confrontado. E quem o confronta? Paulo. Com isso, o que ele está mostrando? A minha autoridade é igual a dele. E a legitimidade do meu apostolado foi reconhecida por eles. É disso que ele está falando para nós. Então é importante perceber que no primeiro momento, desculpem essas saídas aqui, eu estou ajustando algumas coisas aqui no ambiente. No primeiro momento, parece que ele está sendo rude, se jactando. Não. Há uma lógica por detrás dessa exposição e da forma como ele o faz. Entende? Isso é muito importante. Então, nós vamos ter então o belo relato que vai encerrar o capítulo. Aí no capítulo 2, versículos 11 a 21, que reproduz o discurso desse confronto que ele faz a Pedro, repreendendo Pedro por sua claudicância. Então esse trecho, que é o relato, está entre aspas na minha versão, desse discurso, é todo o discurso que ele reproduz aqui, que ele fez, trazendo essa síntese que eu apresentei a vocês, da nossa doutrina, da justificação pela fé e pela graça. E aí, né, vale aqui, abrindo parênteses, considerar, com tudo isso que você tem aqui, fora todas as cartas de Paulo, como que ainda podemos admitir que outras linhas do cristianismo insistam em fazer como os judaizantes, pregando a observância e necessidade de obras, oferecendo obras como garantias, como devolução, como controle, o nome que você quiser dar, para se entender salvo e no fim de tudo não se vê salvo, claro, porque as obras não salvam, né? É difícil de entender, mas a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos gentios ou dos ímpios para que não obedeçam à verdade. Vamos ver então o que ocorreu em Antioquia. Ele faz aqui a descrição do que se passou em Jerusalém. Vamos ver o que ocorreu em Antioquia. O que ocorreu em Antioquia é a narrativa que vai dos versículos 1 a 10. Então aqui em 2 de 1 a 10, o texto descreve Paulo em Jerusalém, como já dissemos, buscando a aprovação e reconhecimento da igreja gentílica por parte dos líderes da igreja original. É então que o texto de Atos 15 nos brinda com um discurso de Pedro,
Agora você vai perceber, se você comparar o discurso de Pedro em Atos 15, de 7 a 11, com o que Paulo fala aqui em Gálatas 2, de 15 em diante, especialmente aí de 11 em diante, aí você vai entender por que Paulo, com toda a razão, teve de enfrentar Pedro e o repreender. Basta você comparar o discurso de Pedro em Atos 15 com o que ele estava fazendo aqui, registrado ou denunciado por Paulo em Gálatas capítulo 2. Vamos lá ao trecho de Atos capítulo 15, para que isso fique claro para nós e você possa recordar melhor, porque já faz muito tempo, não é, que estivemos estudando o livro de Atos. Então, Atos 15, de 7 a 11, é o discurso de Pedro. Veja, o texto mostra assim para nós. Eu vou ler desde o versículo 6, porque dá mais sentido, tá bom? Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Isso aqui é o concílio, o primeiro concílio de Jerusalém. Depois de muita discussão, interessante dizer que houve muita discussão. O que eles estavam considerando? A entrada da igreja gentílica na fé cristã, ou seja, para ser nivelada aos judeus. Essa era a discussão. Depois de muita discussão, versículo 7, Pedro mesmo, aquele que nós citamos lá em Gálatas 2. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Aí vem, entre aspas, o discurso de Pedro. Preste atenção no discurso de Pedro, que é uma pregação doutrinária, meus queridos. Prestem atenção. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. A que ele está se referindo? Vamos lembrar, ele está indo para Atos 10 e disse há muito tempo, olha quanto tempo já havia se passado aqui. Ele está indo para Atos 10 para falar daquela visita que ele foi forçado a fazer a Cornélio, centurião romano, que além de ser um militar das forças de domínio dos judeus, e por isso muito odiado, era gentio, era romano. O que aconteceu lá? O Senhor, quando Pedro está em Jope, lhe dá aquela visão de um lençol seguro por 4 pontas que desce sobre ele cheio de tudo quanto era réptil, animal imundo. E ele ouve uma voz que disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Não, Senhor, de maneira nenhuma, não entrará na minha boca coisa alguma imunda. Não consideres tu imundo aquilo que eu purifiquei. Ato seguinte, chegam alguns enviados da parte de Cornélio, porque um anjo falou com Cornélio e disse a ele: manda buscar a Pedro que está em Jope, e ele te dirá as coisas acerca deste caminho. E aí batem lá na casa onde Pedro está hospedado os mensageiros de Cornélio, que dizem para ele: o nosso Senhor, o centurião Cornélio, mandou pedir que você vá à casa dele para lhe falar as coisas desta vida. Ora, se Deus não tivesse dado aquela revelação a Pedro, a qual ele resistiu, dizendo: não entrará na minha boca de maneira nenhuma coisa comum ou imunda, se Deus não tivesse dito para Pedro: não consideres imundo aquilo que eu purifiquei, ele jamais entraria na casa de Cornélio, por ser judeu, porque ele não ia se imundiçar. A essa altura, pense comigo, cabe a mim e a você questionar uma coisa muito importante. Onde ficou a revelação, a ordem, a grande comissão, registrada em Atos capítulo 1, que o Senhor disse para eles, em que o Senhor disse para eles: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eles queriam entender por até os confins da terra? A começar pelo fato de que antes dos confins da terra, Deus já havia incluído Samaria. E os samaritanos eram vistos por eles como gentios também. Até tão detestados ou mais detestados do que os gentios. Porque era um povo inimigo, um povo avesso. Pois bem, o que eles fizeram até os confins da terra? Eles só ficaram com a primeira colocação. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e na Judéia. Ou seja, é só para judeus. Assim como cometeram esse erro desde os dias de Moisés, eles entenderam
que a lei e toda a proposta de Deus era exclusivamente para eles, e esqueceram que eles teriam luz para todas as nações, esqueceram que o que Deus disse a Abraão, como pai dos que creem, foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus disse que os gentios seriam abençoados, falou literalmente. O que eles fizeram de tudo isso? Agiram. A igreja aqui, olha, neonata, estava agindo, repetindo o mesmo pecado dos seus ancestrais, retendo e considerando o único povo, povo exclusivo, judeu, nós, então só pregamos para judeus. Jesus morreu só pelos judeus. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Deus teve que criar essa revelação, e na sabedoria de Deus, foi a Pedro que ele usou. Por que foi, eu digo, na sabedoria de Deus, foi a Pedro que ele usou? Porque Pedro era o mais velho. Pedro era um líder natural do grupo. Lembre, eu acabei de dizer há pouco, Pedro falava pelo grupo todo, sempre. E quando Jesus se revela a Madalena, depois da ressurreição, ele diz: vá dizer a Pedro e aos irmãos. Pedro estava sempre em realce. Então, meus queridos, Deus usa Pedro para mostrar a ele: está na hora de entrar na casa de um gentio. Eu quero pregar, mostrar o caminho para os gentios. É Pedro que Deus usa. Pedro vai lá, e aí ele está dizendo exatamente isso, ele está recordando isso àqueles irmãos, e dizendo: Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Como? Ou seja, ele está nivelando, está muito consciente do que está dizendo. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles. É Pedro que está dizendo. Olha bem isso. Vejam como Paulo teve razão de confrontar Pedro quando ele titubeia lá em Antioquia. O que ele faz aqui? Ele está dizendo: Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E o texto diz que toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E aí, depois disso tudo, Tiago toma a palavra, dá a mão a eles e aprova o ministério deles, aprova a entrada da igreja gentílica. Percebeu a pertinência do discurso de Pedro? O peso doutrinário. Esta é a razão porque Paulo não deixa passar batido, não desculpa e usa este incidente grave para confrontar os Gálatas e dizer a eles: vocês percebem o que aconteceu lá? É isso que vocês estão querendo fazer também. Então a decisão de Tiago, líder da igreja, produziu um tratado contra os judaizantes, aqueles que estavam lá exigindo que todos, para crer em Jesus, teriam de cumprir a lei. E aí retirou dos gentios o peso que esses judaizantes estavam lhes impondo ao exigirem a observância da lei e a circuncisão. Então Pedro, Tiago e todo o concílio reconheceram, a partir do discurso que esse Pedro fez, que isso teria de cessar. E aqueles irmãos não judeus deveriam ser aliviados, como ele disse aí no versículo 10, de um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, nas suas palavras. Mas preste atenção no detalhe de que ele diz lá: Deus os purificou, e Deus não fez mais distinção entre nós e eles, e os levou a crerem assim como nós. Ou seja, Pedro 3 vezes os nivelou e se nivelou aos gentios na condição de cristãos, na condição de crentes em Cristo Jesus. Então é importante ressaltar que na ocasião em que Pedro foi enviado por Deus à casa de Cornélio, um gentio, depois de todo aquele trabalho, né? Então, depois de todo um preparo explícito da parte do Senhor para que ele aceitasse se misturar a um gentio, entrando e comendo em sua casa, ele teve de se explicar aos judeus de Jerusalém. Por quê? Porque quando ele volta,
Eles perguntam: o que você foi fazer na casa de um gentio? E aí ele teve que se explicar. Isso é lá em Atos 10. Então, como se a expressa e clara ordem do Senhor Jesus não tivesse incluído gentios, este é o comportamento que eles estavam tendo e que o próprio Pedro confronta. E você leu aí no capítulo 15 de Atos. Então Paulo diz claramente aqui que esses judaizantes eram falsos irmãos, e outro tanto, o texto de Atos afirma que a oposição aos gentios partia da parte de alguns fariseus que haviam crido. Está no versículo 5 de Atos 15. Então Pedro vai a Antioquia visitar a igreja gentílica, disso que está tratando o capítulo 2, a partir do versículo 11. A igreja que Paulo e Barnabé edificavam com seu ministério. Mas quando lá estava, ou quando lá chegou, ele foi sozinho. Ele levou alguns judeus com ele, alguns de Jerusalém. Mas como líder, ele foi sozinho. E aí, enquanto ele estava lá, ele se sentava com os gentios, com a igreja que estava ali, comia com eles. E aí vamos lembrar como a mesa da comunhão era relevante e santa para a igreja. Vamos lembrar disso. Lembrem da maneira como Paulo a posiciona em 2 Coríntios capítulo 11. Mas uma comitiva enviada de Jerusalém por Tiago, uma comitiva formada por judeus e talvez um grupo de fariseus que haviam crido, chegou lá. E aí, por certo, esse grupo passou a sentar-se em separado, por ser judeu. Ora bem, prestem atenção no detalhe. Eles saem da igreja, na qual Pedro é líder, saem em grupo, saem enviados pelo pastor da igreja, que era Tiago, saem para poder conhecer o trabalho entre os gentios. Lembrem que Pedro foi com uns judeus para lá, e com aqueles judeus que ele foi, ele se assentava no meio dos gentios e comia com eles. Era a comunhão, aquela doce comunhão de crente. Mas quando chega esse grupo mandado por Tiago, a impressão que a gente tem, por conta da postura de Pedro e dos outros judeus que estavam lá com ele, que antes sentavam-se com gentios, é que esse grupo tinha uma representatividade grande. E era um grupo severo, um grupo austero, um grupo que não estava levando muito a sério a decisão do concílio, lá em Atos 15. E aí o que acontece? O texto diz para nós, é o problema aí que Paulo vai abordar, que essa gente que ficou se sentando à parte, formando uma panelinha, né, se sentando em grupo, sem se misturar aos irmãos gentios e sem comer com eles, constrangeu Pedro. Aos poucos, eu acredito, e alguns escritores creem e falam disso também, que Pedro e esses judeus que com ele estavam, e até Barnabé que se deixou levar, foram se afastando de forma vagarosa, de forma lenta, entende? Ou seja, faltou uma reunião hoje, faltou uma refeição ainda agora, e depois acabou não aparecendo mais, e ficou só entre os judeus, que ficaram formando uma igrejinha à parte. O que eles fizeram? E por isso que Paulo atacou Pedro, que era o líder, a representação maior. O que eles fizeram era sem desculpa. Ao fazerem isso, Paulo diz isso com outras palavras, foi onde eu comecei tudo hoje aqui, o que eles fizeram era como se estivessem dizendo: olha, eles são um corpo de pecadores, então Jesus é ministro de pecado, porque Jesus ministrou para eles, ministra para eles e é ministro deles. É isso que vocês estão dizendo. Que tudo aquilo que aconteceu, a separação, a união dos dois povos, a anulação da separação entre os judeus e gentios, foi por água abaixo. Vocês estão indo na posição inversa do que Deus fez. O que você está fazendo aqui é dizer que há dois povos e duas igrejas. E pior, igrejas que não podem se misturar, porque essa, a de judeus, dos que observam a lei, é superior a deles. Logo, estamos anulando a graça de Deus, foi isso que Paulo disse. Estamos dizendo que temos de voltar a cumprir a lei, porque os judeus cumprem a lei. E o que esses judaizantes querem é que o povo atenda aos requisitos, às exigências da lei, e não fiquem livres. Vieram observar a nossa liberdade em Cristo. E vocês estão atacando a nossa liberdade em Cristo com esse comportamento que estão tendo. Ou seja, vocês estão induzindo esta gente a despencar da fé, a acreditar que é inferior, que vocês são superiores, que vocês são os detentores da verdade e eles, coitadinhos, são os pobres miseráveis
para quem está se jogando a migalha da obra de Cristo ou da fé em Cristo. Então, ao ver essa atitude, Paulo se indignou. Foi por isso que ele confrontou Pedro. Ele não fez isso ao grupo todo, mas a ele, por causa da sua representatividade. Aí eu lembro a você de novo o discurso dele, lá que lemos, em 7-11 de Atos 15. Então o apóstolo tinha autoridade para tanto. E ainda vale lembrar, não é? Uma vez que, tendo sido fariseu e tomado de zelo, ele perseguiu a igreja, que inclusive ainda era judaizante. Perseguiu para matar, tomado de um zelo certo. Como é que ele poderia agora tolerar a dubiedade do comportamento de alguém que representava a autoridade dessa igreja que um dia ele perseguiu? Não tinha desculpa, ele não ia deixar isso passar batido, não. Então, neste discurso de confronto, Paulo faz duas coisas de grande significação. Aí eu quero que você preste atenção nessa exposição que quero apresentar a você aqui agora. Primeiro, ele resume a essência da fé na graça justificadora, que anula a observância de obras. E então pontua o que nós temos em 2,18. Uma clara alusão à contradição de Pedro em Atos 15, de 7-11. Lembre, é o 18 que eu frisei aí, que eu comparei com Romanos 14. Não vou ler de novo. Veja bem, ele dita ou declara o seu credo pessoal, Paulo, seu credo pessoal, que foi uma forma dele confrontar também Pedro, porque ele está falando com Pedro, na verdade, em cima daquele discurso que Pedro, com sua atitude agora, está anulando, aquele discurso que ele havia feito em Jerusalém. Então ele está ditando ou declarando o seu credo pessoal nos versículos 19 e 20. E aí no verso 20, ele proclama uma máxima de fé que todos nós, em todos os tempos, temos como ideal de espiritualidade a ser buscado e vivido por todo cristão e cristã sinceros, desejosos de viver uma vida à altura do custo da obra realizada pelo Senhor Jesus na cruz. Então, nesta máxima do apóstolo, estão os mais inegociáveis pontos de uma confissão cristã autêntica, conforme pretendida por Deus Pai para cada um de nós. Nós vamos vê-los no fechamento do nosso estudo hoje, mas eu volto à leitura dos versículos 19 e 20 para tornar isso aqui mais lúcido para nós, mais evidente. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por meio da lei eu morri para a lei, ou seja, a lei me apontou o pecado que mata. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele entra com a sua declaração máxima, que é a que eu estou citando aqui. Fui crucificado com Cristo, ou já estou crucificado com Cristo, como colocam versões mais antigas. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne ou no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, ou a si mesmo se entregou por mim, como é o reforço que nós temos de versões mais antigas. Então, eu disse para os irmãos que nesta máxima dele aí no versículo 20, estão os mais inegociáveis pontos de uma confissão cristã autêntica. Também eu disse que este versículo 20 é o ideal de espiritualidade que deveria ser observado e perseguido por todos nós cristãos. Volte a ele. Já estou crucificado com Cristo. Esta é a verdade coluna dorsal da nossa confissão. Jesus começou toda a proclamação e convite do seu ministério proclamando isto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo levou isso a sério. Paulo não estava lá no pé da montanha quando ouviu o Senhor dizer isso, quando o Senhor disse isso. Não. Ele chegou anos depois que Jesus já tinha partido, na verdade, mas aprendeu dele naqueles 17 anos na Arábia. Ele entendeu o significado da cruz e o lugar que nos cabe nela. A cruz foi a morte do Filho de Deus no meu lugar, foi a minha morte que ele sofreu por mim no meu lugar. Eu precisava morrer para o pecado, mas o meu sangue, a minha vida e a minha morte jamais me resgatariam e me tornariam um filho de Deus. Era necessário que o Filho de Deus, como cordeiro inocente, morresse no meu lugar para Deus aceitar a sua morte, o seu sacrifício e me substituir por ele. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele declara: já estou crucificado com Cristo. Na crucificação do Filho de Deus, eu fui crucificado. Ele está dizendo: eu tenho consciência disso.
de que o meu lugar é na cruz. No outro texto ele vai dizer, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, para poder dizer, o mundo se tornou maldito para mim e eu me tornei maldito para o mundo. Já estou crucificado com Cristo. Então, vamos a esses pontos que eu disse que são inegociáveis. O primeiro deles é exatamente esse. Já estou crucificado com Cristo e é o ponto de partida. Porque se eu não tenho consciência de que morri para o mundo e morri numa oferta de Jesus a Deus em meu lugar, e com isso eu nasci para Ele, a cruz é o ponto de chegada e de partida, é o ponto final da vida adâmica e o ponto de partida da vida espiritual, a vida do ressurreto em Cristo Jesus. Então esse é o ponto de partida e eu preciso estar consciente disso. Há uma sombra da cruz sobre mim. Eu estou nela. É assim que Deus me vê. Quando Ele vê o seu Filho na cruz, Ele está me vendo na cruz e eu preciso me posicionar nela. Eu preciso me conscientizar de que a cruz matou o meu pecado, a minha vida de pecador, e que eu estou crucificado nessa cruz. Então, como ponto de partida, já estou crucificado com Cristo, traz uma consequência imediata, que é o que ele vai dizer logo em seguida. Por conta disso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, esta é uma argumentação de Paulo, que ele repete com muita ênfase em Romanos capítulo 14, especialmente no versículo 7. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, é o texto, ou são o texto, porque são 2 versículos, de maior contundência e desafio para a confissão cristã, especialmente nos nossos dias. Mas para os crentes de todas as épocas. É importante voltar a ele sempre. Ele é um desafio, ele tem que ser visto com muita seriedade e peso, com temor e tremor. Quando Paulo diz, nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. É essa a linguagem. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este, vocês sabem bem, e temos pregado bastante isso, né? É propósito supremo do Evangelho. É tudo propósito do Evangelho. Desvestiram o Evangelho da sua excelência e sacracidade quando começaram a pregar uma igreja, a criar, a construir e a atrair pessoas para dentro de uma igreja que ficou pregando um Evangelho de facilitações pela fé, de benesses, de auxílios temporais. Nós sabemos muito bem que Deus nos ouve nas nossas necessidades, e nos supre as necessidades, nos socorre e nos abençoa. Mas nós sabemos muito bem que isso não é o carro-chefe da fé cristã. Nós não fomos chamados à verdade em Cristo para sermos beneficiados materialmente falando, temporalmente falando. Nós fomos chamados à fé em Cristo para deixarmos de ser os homens do mundo, as mulheres do mundo, aqueles que nasceram de Adão, pensam e sentem como Adão, sobre os quais paira a ira de Deus e que estão em rebeldia contra a santa vontade de Deus, rejeitam a sua soberania, não aceitam e exigem que Deus lhes seja o Papai Noel paparicador. As pessoas criam um conceito, uma imagem interna de Deus, de uma paternidade divina, que a Bíblia não nos autoriza a ter, porque Deus não se revelou assim. Aquele papai bonachão, que passa bombril em cima de todas as nossas falhas e defeitos de caráter, consentindo com o nome de perdão em coisas que precisam ser corrigidas ou disciplinadas, como Hebreus 11 mostra para nós, Hebreus 12. Ninguém gosta de ouvir estas coisas. Mas a verdade é que nós temos um Deus fiel, justo, santo, um Deus misericordioso, Pai amoroso, mas que nos corrige como Pai, que nos trata como filhos. E aí, quando a Bíblia diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu chamei isso aqui de supremo propósito do Evangelho, e está dizendo que eu fui chamado para o Evangelho para que Cristo seja formado em mim. Pregamos isso há bem poucos dias. Cristo seja formado em mim, Cristo em vós, esperança da glória. Falamos isso quando abordamos 1,16. Mas aprove a Deus revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse aos gentios. Revelar em mim. Então, meus queridos, a verdade é que enquanto nós não nos dermos conta de que o propósito do Evangelho foi me transformar, não numa pessoa bem-sucedida, e nem numa pessoa melhorada, mas numa pessoa transformada, onde a forma mundana, que se deteriora, que se corrompe. O homem no mundo se corrompe cada vez mais, como muito bem colocou
Lloyd Jones, à luz de Efésios 2:1, estáis mortos em vossos delitos e pecados, quanto mais velho o homem, pior defunto ele é, enquanto não crê em Cristo. E ao inverso, quando você nasce de novo, você cresce, você se torna mais livre. E aí, enquanto não nos dermos conta de que o Evangelho entrou para operar essa transformação e trazer o caráter e a vida de Cristo para dentro de nós, estamos no lugar errado, estamos na confissão errada, estamos equivocados na fé e na igreja na qual a confessamos. O Evangelho convém que ele cresça e eu diminua mais. Agora, se eu me prendo apenas em saber se Deus me ouve e me atende, se eu posso usar Deus pela fé para me favorecer, isso é paganismo, mas não é cristianismo. Porque, veja, quando Paulo declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, preste atenção, amado, isso não significa Cristo comigo, é Cristo em mim, é muito diferente. Estamos falando de interioridade, não estamos falando de acréscimo, não é Cristo comigo, eu e Cristo, é Cristo em mim, e eu vou me esvaziando. É um desafio, mas a fé corre nessa direção. Lembrem, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à plenitude de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Este é o alvo. Este é o alvo. Estamos sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Não há outro evangelho. Quando se pretende um outro evangelho, com autoridade podemos chamar de anátema. É o que Paulo faz aqui. Ele diz, olha, estão esvaziando. É anátema, anátema. Não atente para ele. E aí em seguida vem a constatação da realidade do mundo temporal. É Cristo em mim, não mais eu vivo, estou crucificado com Cristo, mas eu estou vivendo no mundo físico, onde eu tenho de trabalhar, tratar das relações familiares com pessoas que não são cristãs, que estão ainda debaixo da desobediência e rebeldia da qual nem se dão conta. Eu tenho de negociar neste mundo, eu tenho de vestir, sair, entrar, comer, brincar, trabalhar, estudar. Eu tenho de viver no mundo físico, dentro de uma esfera espiritual, mas no mundo físico. Então eu preciso ter a constatação de como devo viver essa vida temporal, quando na verdade eu estou crucificado com Cristo, já ressuscitei com Ele. Aí Ele vai dizer, a vida que agora vivo no corpo, vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. É uma vida de fé. E, lembram, foi Ele que disse para nós em Coríntios, andamos por fé e não pelo que vemos. Não andamos pelos painéis de neon que estão aí nos atraindo para uma vida de jugo de consumo doentio ou de projeção humana debaixo dos luzeiros deste século. Não. A vida que eu vivo no mundo, essa vida de comprar, vender, vestir, comer, trabalhar, entrar, voltar, sair, eu estou vivendo na pele, no corpo, na carne, pela fé no Filho de Deus. Logo, é uma vida que corre para Ele. É um exercício existencial que é feito em direção a Ele, num culto pleno e permanente para Ele. Por isso é que o crente gera filhos para Deus. E aí vem a consciência reverente, que dá motivo a tudo. Porque eu vivo crucificado com Cristo, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. É bonito que ele fecha com esta fraseologia que tem uma distorção na nossa forma, na nossa praxe cristã, altamente reprovável. Eu estava falando nela. Quando as pessoas entendem Ele me amou e se entregou por mim, elas pensam em benefícios. Não, meus amados. As bênçãos temporais de que necessitamos e que suplicamos é uma parceria. É apenas o fato de que Ele vive a minha vida e como Ele a vive comigo, Ele se manifesta nela, no seu dia a dia, sendo soberano na sua vontade, nas escolhas, nas decisões. E quando eu faço a escolha fora da sua direção, por cobiça ou o que for, eu vou colher as consequências disso e não posso dizer, Ele não me abençoou. Não é por aí.
Então, na verdade, a consciência de que ele me amou e se entregou por mim tem a ver com a transformação que a minha vida vai experimentar. Não é porque eu usufruo benefícios como resposta à minha oração que eu entendo que Deus me amou. Pelo contrário, Hebreus 12 vai dizer que porque ele te amou, ele te disciplina. É bem diferente. Ele me amou e se entregou por mim. E essa entrega faz toda a diferença. É uma comparação muito grosseira, mas ajuda. Pense num casal que se ama, marido e mulher. Eles se amam muito e têm uma vida longa juntos. O que permanece no coração daquele cônjuge, seja a esposa, seja o marido, que permanece com respeito ao outro? Me amou e se entregou por mim. Então eu sou responsável por ele ou por ela, tanto quanto o outro, o cônjuge, é responsável por mim. Porque me amou e se entregou por mim. Decidiu viver a vida comigo. No caso do cristão, Cristo decidiu viver a vida em mim. E isso resulta também eu com ele e ele vivendo em mim. Isso fala dessa consciência de amor, isso fala desse comprometimento e essa responsabilidade, isso fala de aliança. Por isso que eu usei o exemplo aqui do casamento, é aliança. O que eu compro afeta, o que eu vendo afeta. Logo, eu tenho de consultá-lo o tempo todo. Acho que você entendeu. E aí nós temos o grande arremate do confronto que ele fez, porque isso tudo ele está discutindo para Pedro, né? E denuncia a atitude de Pedro e seus companheiros nesse grande arremate do versículo 21. Não anulo a graça de Deus. O que vocês estão fazendo, ele está querendo dizer, é anular a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Com isso eu quero chamar a sua atenção, e aí eu cheguei ao fim, fechando o capítulo 2 e a parte 5, de que esse discurso que ele faz para Pedro, ou diante de Pedro, que começa aí no versículo 15, começa no versículo 14, na segunda parte do versículo 14, você é judeu, é onde ele começa a falar. Ele começa se dirigindo a Pedro e depois ele traz para a sua confissão pessoal o discurso que ele faz para Pedro, mas continua falando com Pedro. Então dá a impressão, para quem não presta atenção, não vê esse movimento, nem presta atenção nas aspas que os nossos tradutores tiveram cuidado de colocar, que Paulo está falando para todos nós. Está sim, mas é um discurso que ele está dirigindo a Pedro. Ele continua o discurso com Pedro, mesmo quando ele traz para a primeira pessoa do singular, quando ele traz para si, não é? Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Aí ele vem para a primeira pessoa do singular, a partir do versículo 18. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei. Então ele continua fazendo seu discurso para Pedro, confrontando Pedro e mostrando a essência do Evangelho. Esta essência do Evangelho nos pertence. Prestar atenção nela e vivê-la nessa expressão definida com que Paulo a proclama aqui nesse trecho de Gálatas, e ele está falando para os Gálatas, vamos lembrar disso também. Nesse discurso que ele faz para Pedro, nos alcança. É o nosso Evangelho. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A lei que justifique. Se eu tenho de observar a guarda do sábado para me sentir aprovado por Deus e ser digno das bênçãos de Deus, Jesus morreu à toa. O sábado continua tendo domínio e eu não tenho a liberdade cristã de que Cristo guardou por mim. E por aí vai. Em todas as outras normas da lei, todas as outras. Existem as normas morais da lei que se impõem sobre nós porque temos a moral do Espírito daquele que cumpriu a lei por nós. Por isso, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não darás falso testemunho. E por aí vai. Porque não cobiçarás as coisas do outro. Porque são leis morais. Mas leis ritualísticas, Jesus as cumpriu. Não coma isso, não beba aquilo, guarda o sábado. Jesus as cumpriu. Aqui está quem é maior do que o sábado, foi o que ele disse. O resto é querer apresentar obra, é querer fazer acréscimos ao que aconteceu à cruz. E o nome disso é anátema. Não precisamos de obra para termos justificação, porque por obras nenhuma carne será justificada.
Deus te abençoe e te fortaleça. Adore aquele que te amou e a si mesmo se entregou por você. Esta verdade não é só de Paulo, não é só para aqueles a quem ele discutiu, nem para os Gálatas apenas. É a verdade universal do Evangelho. Ela é nossa. É a nossa grande proclamação. Que a grande ambição deste homem de Deus, a sua experiência espiritual máxima, seja o nosso grande desejo, nossa grande ambição. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja a sua experiência, seu desejo, a sua busca também. De maneira que a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus te abençoe e te fortaleça. E até domingo, 17h30, quando estaremos aprendendo sobre o servo do Senhor, Cristo Jesus, mais uma vez. Até domingo, em nome de Jesus, às 17h30. Grande abraço e obrigado por sua companhia e atenção. Amém.